Sextou! Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de Sextas Assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu tô um pouquinho fanha, tá, gente? Tô com um pouquinho de gripe, mas eu vim aqui trazer uma história pra vocês que, mais uma vez, se é verdade ou não, quem é que vai saber? Há controvérsias, porém a história é boa e é isso que a gente gosta. Então eu vou contar a história pra vocês, que é a casa, né, a possessão da família Ammons, que conta com uma casa e que dizem que tem 200 demônios. Eu só não sei quem contou, mas tem 200 demônios. Então, fique aqui comigo, gente. Já aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo e vamos tentar entender essa história que virou diversos episódios em vários aí programas de paranormalidade. Teve a casa comprada ali pelo Zak Bagans e também tiveram ali várias pessoas que fizeram livros, padres que fizeram livros, e depois também no final tem uma surpresa para vocês no fim do vídeo que acho que vocês vão gostar bastante, obviamente, se vocês gostarem da história. Mas a história é muito boa e inclusive é um caso de possessão, que muita gente diz, né? Parece que não existe mais possessão depois dos anos 80 e 90, e essa é uma história de 2011. Então, fica aqui comigo que eu vou contar a história para vocês e agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu nem coloquei no título, tá, essa questão dos 200, a casa dos 200, né, demônios e etc. Porque assim, gente, é uma coisa que as pessoas colocam muitas vezes até mesmo para chamar atenção e também para poder dar aquele ar de que a coisa era extremamente pesada. A história é pesada? Um pouquinho, né? Eu vou segurar aí, não vou colocar nenhuma imagem muito assim, né, terrível. E algumas imagens, elas são reais e outras imagens não. Como é que vocês vão saber disso? Porque as primeiras, quando eu falar das pessoas, eu vou colocar as reais e as outras são apenas aí imagens de programas de paranormalidade que acabaram gastando muita grana produzindo esses episódios, e depois eu vou falar pra vocês aí onde vocês encontram, tá? A família Ammons, né, mais precisamente a família da Latoya Ammons. A Latoya Ammons, ela tinha 3 filhos e ela se muda com a mãe dela para uma casa numa cidade chamada Gary, em Indiana. Ela também tinha 3 filhos, uma filha de 7, um filho de 9 e um filho de 12. Então ali com seus 3 filhos, ela fazia, pelo que eu entendo ali da história, ninguém cita pai, então acho que ela era mãe solo. E também tinha a avó das crianças, então a mãe dela que começou a morar com ela. E ela achou que isso até ajudaria ela com as crianças, ajudaria ela a ter um pouco menos de trabalho, uma vez, né, que ela trabalhava e também cuidava dos filhos dela. Era uma casa relativamente simples, mas uma casa, assim, muito boa, com espaço até bom, e eles também não tinham ali condições de estar, né, alugando casas tão grandiosas. Então o lugar era um lugar até legal, porém a criminalidade estava crescendo muito, o que fez também com que alguns aluguéis ali na região dessem uma baixada, né? Quando ela se muda com as crianças para lá, a coisa fica até normal por um tempo, mas depois de um mês, mais precisamente ali em dezembro, porque ela se muda em novembro, as coisas começam a ficar esquisitas, mas bem esquisitas mesmo, principalmente com a mãe dela, a Rosa. O que acontece? Dentro da história toda, né, eles falam da possessão da família Ammons, mas quem mais conseguia ver coisas ali era a mãe, né, da Latoya, então a avó das crianças. E a primeira coisa que ela vai ver é uma figura extremamente alta e escura na cozinha. Era muito grande e escura, e essa senhora, ela ficou quieta, ela não falou nada, ela não quis parecer louca perto da filha e dos netos, e muito menos assustar os netos. Só que as coisas começaram a ficar extremamente aparentes, tá? Para todo mundo, para as crianças, para a Latoya, para todo mundo. Só que no início as pessoas até pensaram, tá? E isso é uma coisa que é muito normal, afinal de contas, se você tá vendo que a criminalidade no seu bairro tá crescendo, você vai ter medo dos vivos. Então, quando a família sobe ali para dormir, era uma casa com 2 andares, tinha um porão, e esse porão vai ser a chave aí de muita coisa. Tá todo mundo ali, né, dormindo, as crianças dormindo, quando de repente eles escutam como se alguém tivesse ali subindo as escadas e caindo. Sabe assim, quando você escuta aquele barulho tipo de enrolar, a pessoa tá se enrolando na escada de madeira, e a Latoya levanta, né, levanta também a mãe dela e uma das crianças, eles levantam e ficam ali meio que se protegendo para tentar dar uma olhada na casa. Só que com medo de se deparar com um bandido,
elas chamam a polícia. E por que elas chamaram também a polícia? Porque elas viram, elas puderam perceber que tinham marcas de bota e era uma marca de sapato muito grande, assim, ninguém calçava aquele número na casa e era grande até para um ser humano normal, assim, eram pegadas ali que davam até um limite na cozinha. Só que aquele limite não ia mais para lugar nenhum e aquela pessoa meio que assim, só se ela foi dando passos para trás. E de alguma forma acabava saindo ali como se estivesse saindo do porão. Então eles acharam que de alguma forma ali poderia ser um bandido ou alguém que entrou na casa e a polícia chega. No momento que a polícia chega, faz aquelas perguntas básicas, né? Se você, enfim, você é novo na cidade, se você tem inimigos na cidade, e eles dizem que não. Então eles falam que vão dar uma olhada na casa para ficar todo mundo junto na sala, porque eles vão investigar ali para ver se não tem nada dentro da casa, para eles poderem ficar em paz. A polícia dá uma olhada na casa toda, porém, um dos policiais, ele acaba se sentindo assim estranho dentro da casa. Ele acha que tem alguma coisa estranha, inclusive isso tem o boletim de ocorrência em Indiana, tá? A polícia foi lá muitas vezes, principalmente depois que a família mudar, porque vai ter um momento que a família vai mudar. Eles continuaram indo até o local e ele percebe que tinha uma coisa na escada, uma coisa meio gosmenta. E aí ele coloca assim a mão e ele sente que aquilo dói quando encosta. Ele acha muito estranho aquilo, aquela coisa gosmenta, mas ele também não fala nada, só que ele coloca no boletim de ocorrência. Isso aí ele coloca. Eles começam a investigar também se de repente não tinha lama no porão, né? Porque de repente poderia ter algum foco de lama e alguém poderia ter pisado. E aí ele olha, né? O porão é quando a polícia desce até o porão. E no porão eles percebem assim que não tem, é tudo concretado, não tinha para onde, né? Alguém ter entrado, não tinha, por exemplo, uma janela, não tinha nada, porque tem casa americana que tem, né? Ali umas janelinhas que dão no porão. E esse porão não tinha absolutamente nada, era um porão que estava relativamente até organizado, então eles não acharam que não tinha nada, por exemplo, que poderia se esconder ali, alguma coisa humana, que poderia se esconder sem ninguém ver. E a polícia acaba dizendo para ela que ficasse tranquila, porque foi, enfim, uma coisa estranha, mas que não era uma pessoa e que se tivesse sido também uma pessoa, essa pessoa já tinha ido embora, porque não tinha mais nada na casa. A mulher segue, né, a vida, tá? Não é bandido, vamos seguir a vida, né? Todo mundo, criança para colégio, né? A avó ficando em casa e a avó sempre vendo coisas estranhas na casa. Como ela ficava a maior parte do tempo em casa e ela acabava ajudando com os afazeres domésticos ali, ela via muita coisa acontecendo e ela também percebia que as coisas desapareciam na casa. Isso começou a gerar uma confusão muito grande na família, mas muito grande, porque sumiam coisas ali, como por exemplo o boné de um garoto, as meias, eles também sumia batom, iam sumindo coisas assim pequenas, até que um dia some um santo. Parece que eles eram religiosos, eu não sei se eles eram católicos, evangélicos, eu não sei, eles eram religiosos e um dia some um santo da casa. E esse santo aparece do nada, assim, espatifado na frente da casa e a dona Rosa, que era então, né, uma senhora, olha aquilo, acabou de pular. Olha aquilo tudo com muito medo e aí o que acontece, né? Ela acaba contando para a filha que estava vendo umas coisas ali esquisitas. A Rosa também percebe que tinha uma criança gritando, ela escuta o grito, um grito feminino e ela pensa que é a neta. Então ela desce até o porão e quando chega no porão, ela escuta, continua escutando, né, a neta ali e tal. Só que quando ela tenta ali abrir uma das portas do porão para poder ver o que a neta tá fazendo, ela percebe que não tem neta nenhuma. O que tem é aquela figura alta e escura. Ela não fala para ninguém, verifica os netos que estão dormindo no quarto e não fala mais nada para ninguém. É nessa noite que o primeiro garotinho ali da casa, né, o garotinho mais novo, ele vai começar a ter uma espécie de convulsão. Eles tinham umas convulsões, eu digo eles, porque depois vai pegar os outros irmãos e também a própria Latoya. E eles vão começar a tremer demais. E nessa de começar a tremer, eles começavam a tremer, a falar com uma voz extremamente estranha, assim, sabe, rouca e que não parecia humana. E ninguém entendia o que estava acontecendo. E esse garotinho também, ele estava assustando a família já há um tempo. Esse garotinho também, eles não revelam o nome das crianças em si, então quando você vê reproduções, você vê com outros nomes, os nomes originais deles você não sabe qual é. E aí o que acontece? O menino, ele começou a ter meio que um amiguinho imaginário, vai. Ele abria a porta de um armário, sentava de frente para o armário e ficava conversando com uma coisa dentro do armário. Ninguém conseguia ver o que era.
e ele conversava. O estranho é que quando ele estava conversando com essa tal coisa, ele não gostava que as pessoas ficassem perto, que é uma coisa normal em questão a criança e amigo imaginário, só que ele também falava umas palavras esquisitas, que aparentemente parecia que ele estava repetindo. A mãe percebe, mas pensa, são amigos imaginários, né? Mais uma vez, eles eram religiosos, como eu disse para vocês, então tinham ali 2 bíblias, tinham umas coisas, um dia uma bíblia vai sumir, então as coisas começam aí a sumir, só que começa a alarmar muito, mas muito mesmo, quando 2 coisas começam a acontecer. Primeiro, uma infestação assim gigante de moscas. Onde quer que aparecia uma mosca, aparecia assim muitas moscas, mas eram muitas moscas mesmo, de deixar assim uma janela inteira. Tem fotos, essas são fotos reais, tá? E ficava lotado de mosca, e era dezembro. Dezembro não tem mosca naquela região, e eles acharam aquilo extremamente estranho. Começaram a olhar vários lugares da casa, começaram a encontrar em outros lugares da casa esses focos gigantes de mosca, e depois também acabaram indo para o porão, onde perceberam que lá é que tinha ainda mais moscas, a ponto deles chamarem uma empresa para poder fazer uma detetização, porque afinal de contas eles não conseguiam se livrar das moscas e não tinham a menor ideia de onde essas moscas estavam vindo. É nesse momento também que as crianças, além de começarem a falar com uma voz muito esquisita, começam também a aparecer feridos, machucados. E quando as crianças vão para o colégio e a professora percebe que essas crianças estão machucadas, começa a levantar ali uma bandeira, né, vermelha, porque afinal de contas, por que as crianças estão machucadas? Isso começou a deixar a professora um pouco preocupada. Os barulhos na casa vão começar a piorar. As coisas dentro da casa vão começar a ficar ainda mais intensas. Não apenas as crianças vão entrar nesse estado de transe, como também a própria Latoya. E aí a coisa, durante a noite, vai ser uma barulheira danada. Eles vão escutar muitos barulhos no porão, muito barulho no assoalho. Eles escutavam barulhos de pessoas andando na casa, e também como se tivesse uma presença feminina e uma masculina. Era como se a casa estivesse lotada o tempo inteiro. E os barulhos, a madeira rangendo, todos aqueles elementos que sinceramente disparam gatilhos de medo nas pessoas começaram a acontecer, e isso fez com que eles não conseguissem dormir à noite. Então a vida estava se tornando insuportável. Coisas desapareciam, as crianças não dormiam à noite, a Latoya não dormia à noite, a Rosa não conseguia descansar. E aí o que acontece? As crianças começam a faltar no colégio. Nesse momento, as coisas já estavam num ponto que as crianças já não estavam indo para o colégio há 11 dias. E a Latoya ia comunicando que as crianças não estavam bem, porque elas não estavam mesmo. Elas tinham essas convulsões e depois algumas tinham febres, ficavam machucadas, e também ela tinha medo de mandar as crianças desse jeito para o colégio, e as crianças sempre se sentiam muito cansadas. É nesse momento que a professora conversa com uma moça do conselho tutelar da escola e fala que as crianças não estavam aparecendo no colégio. Quando apareciam, estavam machucadas, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo na casa dos Ammons, mas que alguma coisa estava acontecendo com as crianças. Uma representante do conselho tutelar chamada Valerie Washington, junto com um policial chamado Charles Austin, que também era o responsável pela polícia do local, eles vão até a casa juntamente com outras pessoas e tentam conversar com a família e dar uma olhada na casa para ver se as condições da casa são salubres, se tá tudo bem, se as crianças não estão passando por alguma situação difícil. E eles acabam perguntando para todo mundo o que está acontecendo. E quando a Latoya conta, as crianças contam e a Rosa conta, todo mundo fica meio que um olhando para a cara do outro sem entender muito bem, porque afinal de contas o que eles estão contando é muito fantasioso. Nesse momento, o Charles, ele percebe que tinha uma chamada da polícia e acaba conversando ali com os policiais da região, e eles dizem que realmente aquela casa era muito esquisita e que sabe-se lá o que eles estavam passando, mas tinha alguma coisa estranha mesmo naquela casa. Porém, para o conselho tutelar isso não era uma desculpa, então para eles encararam aquilo como se fosse uma forma de camuflar uma situação abusiva com as crianças. Então a assistente social vai conversar separadamente com as crianças, e vai ser nesse momento que uma das crianças vai simplesmente ficar com o olho totalmente branco e vai começar a falar coisas que ela não consegue entender, numa voz extremamente esquisita, e ele simplesmente vai encostar na parede e ele vai começar a subir a parede com as mãos e com os pés, olhando para ela, assim, cara, bizarro. E ela
ela estava junto com um policial conversando com o garoto, o mais novo, esse aí de 7 anos. Ela começa a conversar e pede para que ele desça, que ele pare com aquilo, e aí naquele momento ela diz que ele tá com alguma perturbação psicológica de dentro daquela casa, que aquilo ali era um sinal de abuso. E aí ela fala com a Latoya, ela fala, olha, o seu filho, ele tá demonstrando coisas estranhas e tal, e ela fala, ele não tá demonstrando coisas estranhas, essas coisas estão acontecendo na minha casa. E essa Valerie não acredita, ela diz que se isso continuar acontecendo, infelizmente ela vai ter que levar as 3 crianças para o conselho tutelar, eles vão ficar tutelados e que ela vai acabar perdendo os filhos dela. Se vendo nessa situação, ela fica extremamente desesperada, conversa com algumas pessoas ali e descobre, né, pelo que eu entendi foi alguém que era vizinho, alguém da região, que acabou contando para ela que naquela região tinha uma médium. E ela acaba contratando essa médium, né, que vai na casa dela e que, enfim, começa a olhar lá as coisas, diz que vai limpar, tentar identificar o que tinha na casa, só que a coisa só vai piorar. Quando essa médium chegar no lugar, o lugar para a médium foi insuportável de ficar, ela não conseguia ficar lá. Ela disse que tinham muitas entidades, tinham muitos demônios. Foi mais ou menos nessa época que começou a surgir o negócio aí dos 200 demônios. Foi essa médium que falou. Então ela disse que tinham muitos ali e que eles eram de várias épocas e que algum ritual naquele lugar tinha sido feito, porque tinham muitas entidades e entidades extremamente diferentes ali, umas das outras ali. Nesse momento ela não consegue mais respirar, começa a passar mas muito, muito mal mesmo. O marido dela tira ela do local, leva, né, ela embora e manda o relatório para a Latoya, dizendo que infelizmente era melhor eles irem embora de lá, porque aquilo ali era um lugar impossível de se conviver e que ela tinha que procurar saber o que aconteceu com aquela casa e ir embora de lá o mais rápido possível, porque era perigoso para ela e para a família dela também. Quando a Latoya tem esse diagnóstico, é complicado, né? Por que não vai buscar o padre? Primeiro vai buscar a médium, mas enfim, ela vai lá e procura o padre. Ela vai procurar esse padre, o padre ele vai tentar ajudar, um padre chamado Michael Magno. E o padre Michael, ele vai dizer o seguinte para a Latoya, ele vai até o local, conversa com a Latoya e ele também tem uma sensação estranha. Só que ele diz que a única coisa que ele pode fazer é dar uma bênção na casa, porque aquela casa no fundo precisava de um exorcismo. Só que um exorcismo precisa ser autorizado e normalmente isso demora. E a Latoya estava totalmente desesperada, porque ela queria que aquilo parasse, porque senão iam levar os filhos dela embora. E cada vez mais as crianças apareciam machucadas. Em um determinado momento, a coisa saiu totalmente de controle. A filha dela, que estava dormindo, levitou, tá? Dizem, né? Disseram eles que levitou, gente. Se levitou, levitou. Diz que ela levitou em torno de 1 metro, tá? Da cama. E aí, quando a mãe chamou ela acabou caindo assim na cama, disse que não lembrava de nada. Depois alguma coisa parece que entrou na menina e ela começou a falar com uma voz muito esquisita e disse que todos iriam morrer, tá? Teria sido isso, e ela disse com uma voz muito pesada, muito masculina, nada humana, e aquilo assustou a Latoya demais. Só que nessa hora, ela simplesmente foi como se fosse meio que arremessada, assim, jogada na parede, alguma coisa com pressão, jogou ela na parede e ela começou a se bater na parede. Isso fez com que ela batesse a cabeça, ela batesse o braço e ela fez um corte enorme na cabeça. Então eles tiveram que correr com ela para o hospital. E quando chega no hospital, já sabe que não é muito fácil explicar essas coisas. A médica olhou, fez o curativo, olhou para a cara da Latoya e simplesmente eles já tinham ali um alerta do conselho tutelar que tinha vindo pela escola, e aquilo fez com que a Latoya não conseguisse voltar para casa com os filhos dela. Tá? O conselho tutelar recolheu as 3 crianças e colocou num lar provisório. As crianças ficaram sob a tutela do governo por 6 meses e isso foi uma coisa que quase destruiu a vida da Latoya. Só que a Latoya não desistiu, ela continuou indo no padre. Ela não tinha condições de ir embora, ela não tinha 1 centavo para ir embora, assim, eles eram, né, uma mãe solo, criando 3 crianças, eles tinham investido dinheiro, né, para poder conseguir aquela casa, então eles estavam extremamente, assim, desesperados mesmo, e aí não fala também, não dá muito a entender se eles compraram a casa ou se de fato eles alugaram a casa, só que várias fontes que eu peguei
dizem que eles compraram a casa. Então eu acredito que aí é que a coisa fica pior ainda, porque vender não é tão rápido. A Latoya então começa a ir atrás do Padre Michael, mas muitas vezes, e o Padre Michael dizendo que ela tem que ter paciência, porque um exorcismo não é fácil de se conseguir e que ela precisava de muitas provas ali. É nesse momento que o Padre Michael diz assim, ó, eu vou até a sua casa, a gente vai, né, vou dar mais uma olhada na casa e tudo mais, e eu vejo se de repente eu faço o rito menor. No exorcismo romano, né, no exorcismo da Igreja Católica, existem dois tipos, que é o exorcismo maior e o exorcismo menor. O exorcismo menor é de fato um pouco mais que uma bênção, mas não resolve certos problemas. E parece que ali tinham muitos problemas, né? Quando ele chega até a casa e ele começa esse começo de ritual menor romano, o que vai acontecer? Quem vai começar a se contorcer é a Latoya. Só que o padre, quando o padre desce, o padre sente no porão um cheiro muito ruim e ele percebe que tinham muitas moscas. Então ele assimila assim, tem alguma coisa estragada ou podre e isso que está trazendo as moscas. Quando ele chega num determinado local, os cheiros vão mudando e as moscas, elas iam se movimentando juntas, assim, como se fosse uma névoa de moscas que ia para um canto e para o outro. E ali ele teve uma sensação muito ruim e ele disse que aquilo era demoníaco. Embaixo da escada, ele também percebe que tem alguma coisa semelhante ao que um dia poderia ter sido um altar. Se foi conclusão do padre ou não, ninguém vai saber. Foto disso não tem, então fica só a voz do padre, fica só aí o que o padre falou. E depois, inclusive, catalogou isso, ou melhor, registrou isso em um livro que ele vai escrever futuramente. A gente já chega nessa parte. Nessa hora ele começou então esse ritual, né? Começou e joga água benta, e aí quando ele olha assim perto da escada, ele vê a imagem que a Rosa já tinha descrito, mas não descreveu para o padre, a Rosa, a mãe da Latoya, não descreveu para o padre, e naquele dia, quando o padre foi, estava só o padre e a Latoya, e ele descreve aquele ser extremamente alto, tá? E ele acaba dando como se fosse um uivo, um grito, que assusta demais o padre, mas o padre sobe e começa ali a continuar o ritual, porém a Latoya tá se contorcendo lá, extremamente ali possuída, na minha opinião, né? Foi uma sensação assim muito ruim pro padre, o padre simplesmente para o ritual, ele não termina o ritual e diz que de fato ela precisa de um exorcismo mesmo, um exorcismo romano, um exorcismo maior. Nesse momento ela diz que ela não tem tempo, que ela precisa que as coisas se resolvam e demora um tempo, mas o padre Michael consegue sim, tá, que ela tenha um exorcismo. A questão é que até tudo isso acontecer, ela estava sem os filhos, a casa começou a simplesmente, todas as persianas tinham uma gosma que ficava parecendo, em alguns momentos parecia uma graxa, mas extremamente fétida, em outros momentos parecia mais líquida, mas sempre tinha como se fosse essa gosma pela casa, pela escada, ficavam marcas disso pela casa. Então assim, foi um período muito difícil para essa família, e sem as crianças ficou ainda mais insuportável para Latoya. Um dos policiais que estava junto, né, com a moça do conselho tutelar, ele fica meio que com a pulga atrás da orelha. Então o que ele faz? Ele pega a equipe, e as crianças tinham relatado, eles conversaram com todas as crianças, e eles diziam que a casa tinha barulhos estranhos, que a casa, começaram a contar tudo o que acontecia dentro da casa. E nesse momento o policial presta atenção e volta para conversar com o policial Charles. E quando chega lá, eles falam, olha, então vamos fazer o seguinte, porque tem alguma coisa estranha naquela casa assim. Vamos aproveitar que a casa tá vazia, não vai ter as crianças lá. Chegaram a dizer que a Latoya tinha manipulado, tá, pro garoto fazer aquilo na parede, na frente de várias pessoas que viram. Então eles disseram, assim, não vai ter como, a gente chega de surpresa, não vai ter como ela armar nada, e aí a gente consegue pegar se tiver alguma fraude, e vamos tentar descobrir o que tá acontecendo com essa família, porque tá tudo muito estranho. Então eles pegam ali vários equipamentos ali, microfones, pegam tudo que eles conseguem ali na polícia, o que tinha disponível, levam para casa da Latoya e começam a olhar absolutamente tudo na casa, principalmente o porão. Só que o porão despertou neles ali naquele momento uma sensação muito estranha de frio, como se fosse um frio muito grande que entrava pela roupa, como se fosse tipo de ar-condicionado que saísse do chão e meio que pegasse de baixo para cima. Era um frio estranho que tinha no porão, e eles começaram a ver aquelas coisas, né,
meio pegajosas assim. Então teve um policial que acabou limpando, porque ele disse assim, é muito estranho, porque parece que não tinha tudo isso quando a gente desceu. Então ele limpa e eles vão olhar um outro canto do lugar. É nessa hora que eles percebem que o lugar que tinha sido limpo estava novamente com aquela gosma esquisita. Aquilo tudo, né, ficou muito estranho, e aí é nessa hora que a moça do conselho tutelar, que decidiu ir junto com os policiais olhar a casa, faz o quê? Se junta com a avó lá, com a Rosa, para poder ver um outro canto da casa. E é nessa hora que ela é atacada. A própria assistente social foi atacada. Naquele momento, ela sai, a Rosa tira ela de lá, tira a assistente social de lá. E os policiais intrigados, tá? Mas estavam muito intrigados. Eles começam desesperadamente a bater fotografias, tirarem várias fotografias, muitas, de vários lugares, porque alguém tinha escutado que aquilo poderia ser útil. E um pouco antes de saírem da casa, o policial Michael, ele chega a tirar uma foto da frente da casa. É a última fotografia que eles tiram. As fotos são verificadas e eles verificam que no porão eles tinham tirado uma foto que tinha duas silhuetas assim, que pareciam silhuetas humanas, porém poderia ser algum efeito da própria fotografia, não era uma coisa assim tão nítida, mas a última fotografia tirada foi a fotografia mais bizarra, que é essa que tá na capa, tá? Que óbvio, né? Foi uma arte, mas eu vou colocar aqui para vocês, que mostra como se tivesse um ser mesmo. Dá para perceber que é um ser estranho ali. Ainda ficou, né, para quem analisou as fotos para ver se não tinha nenhum tipo de manipulação, diz que aquela poderia ter sido só uma questão de estar num porão e ter aquela coisa da luz e tal, e poderia ser, né, aquelas das duas imagens. E poderia de fato ter sido uma coincidência. Porém, tá, os policiais sabiam que quando eles tiraram aquela foto, eles tinham sentido umas presenças naquele lugar. Mas eles, né, ficou nessa de não podemos provar, então tá tudo bem. Só que a última foto, realmente eles perceberam que tinha alguém ali, tinha alguma coisa ali. E foi isso que deu notoriedade a esse caso. Esse caso começou a passar em todos os jornais de Indiana, principalmente no Daily Indiana, e eles começaram a fazer uma cobertura completa de tudo que estava acontecendo naquela casa, e também isso ajudou com que a LaToya conseguisse os filhos delas de volta. Só que isso demorou 6 meses e a LaToya ainda teve que ficar nessa casa esse tempo. Como ela não tinha para onde ir, também era, né, um problema, porque não tinha como ela ir embora. O que aconteceu foi que várias pessoas de Indiana doaram coisas para ela e ajudaram ela a conseguir uma outra casa e ir embora. A sensação que todo mundo teve era que de fato a história era verdade, porque depois ela não tinha nenhuma dívida assim em relação à casa, então não tinha porquê ela querer se livrar da casa. Ela não se mudou para uma casa melhor ou maior, tá? Pelo contrário, ela se mudou para uma casa bem mais simples. Porém, as crianças nunca mais tiveram problema no colégio, nunca mais apareceram machucadas, ninguém não tinha absolutamente nada para falar sobre as crianças e o comportamento deles mudou. Porém, segundo o padre Michael, e eu estou falando segundo o padre Michael, a LaToya passou por um exorcismo, tá? E esse exorcismo aconteceu antes dela se mudar. Eles teriam conseguido ali, né, que aprovassem o exorcismo na LaToya e nas pessoas da família. Todo mundo foi exorcizado. A questão é, o padre disse que a casa precisava ser exorcizada e foi exatamente esse o lugar que ele não conseguiu exorcizar. A casa ficou parada um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, aí uns 2, 3 anos. Até que uma equipe, né, uma equipe bem conhecida de pesquisas paranormais, que é o Ghost Adventure, mas assim, muito precisamente o Zak Bagans, porque o Zak, ele não tem muito assim essa coisa de equipe. Ele tinha antigamente, mas ele já está há muito tempo fazendo esses programas paranormais. Então o que acontece? Ele hoje é dono daquele museu que eu falei para vocês no vídeo da caixa do D-Book. Ele tem aquele museu em Las Vegas, que é um museu lá do terror e do horror de Las Vegas, e ele produz muita coisa por ele mesmo. Ele já tá num outro nível ali, né, de, vamos colocar assim, de money. Só que ele encontra, né, ele escuta falar dessa casa, falam dessa casa para ele, faz um acordo com a emissora e eles dão ali um tempo de aluguel, né, eles alugam a casa por um tempo para ele poder fazer ali as investigações junto com a equipe paranormal e tudo mais. O que vai acontecer nessa investigação? O padre Michael vai participar,
tá? E também, né, eles vão chegar a conversar com o policial. Então, a emissora vai investir uma grana alta para eles gravarem, né, tudo isso. Só que o lugar era insuportável para poder fazer os episódios. Esses episódios, eles são feitos, obviamente, uma temporada, tem todo um roteiro, tem toda uma coisa ali a ser seguida. Eles não conseguiam terminar as gravações. Tinha os cameramen que acabavam passando mal. Tinha o pessoal também que ajudava, né, nas gravações, não conseguiam ficar no lugar. E teve um rapaz que ele surtou. Gente, ele surtou de verdade. Ele foi pro lugar, ele estava gravando ali do nada, ele desceu, né, próximo ali ao porão, ele deu uma descida, o lugar todo cheio com aquelas gosmas esquisitas, e aí ele começa a ficar muito sem ar, assim, deita no chão, e quando ele levanta, eles dizem que é melhor ele ir embora, e levam ele pro hotel, que é onde a equipe está hospedada. Quando chega no hotel, esse cara jura que ele viu um demônio, tá, que estava dentro do elevador e que ele tentou, né, que aquela coisa falou com ele, e naquela hora ele sentiu um ódio, mas um ódio muito grande. Ele começou a gritar e se bater no hotel. Ele chegou a passar até por um polígrafo para, né, ninguém questionar se ele mentiu ou não. Ele disse que, sinceramente, ele trabalhava com isso há muito tempo, ele sabia até que existia, ele já tinha visto algumas coisas, mas não como aquilo. Ele disse que era uma coisa extremamente alta, e era sim um demônio. Ele falou que era uma coisa horrível e que ele ficou mal muito tempo. O Zack, que é então, né, quem leva o programa, ele acabou ficando com uma infecção intestinal, uma coisa assim totalmente meio nada a ver, no meio das gravações, e ele precisou ficar internado por 4 semanas. Ele ficou muito mal mesmo, ele foi parar no hospital, ficou muito mal, e diversas pessoas foram afetadas fisicamente, tá, com essas gravações aí. Essa gravação, ela foi uma gravação feita para uma emissora. Por que eu tô falando isso? Porque o Zack tem programas que são dele. Ele grava e ele vende. Esse não, esse ele estava recebendo para fazer, então ele tinha que cumprir esse contrato. Esse documentário ele vai virar House of Demons, e esse documentário eu consegui encontrar e consegui legendado. Eu vou deixar o link se vocês quiserem assistir, tá? E entendam, esse ele só está gravando para a emissora que o contratou. Porém, depois disso, ele vai ficar extremamente intrigado. Depois que ele passar por esse documentário, vai acontecer muita coisa nesse documentário. Inclusive, cães policiais, porque a polícia continuou indo no lugar depois que a família Ammons foi embora. Eles continuavam, a vizinhança ouvia barulhos, assim, ensurdecedores mesmo dentro da casa, e chamavam a polícia. E quando a polícia chegava, sempre tinha aquelas gosmas esquisitas, e um dia eles foram com cães policiais. E os cães policiais conseguiram encontrar os objetos que tinham desaparecido da casa, que estavam assim enterrados no porão e concretados assim por baixo mesmo das coisas, e foram encontrando as coisas que a família disse que tinha perdido. Então isso assustava muito os policiais, e todas as vezes que os policiais saíam de lá era aquele climão, sabe? Ficava todo mundo ali não querendo admitir que estava morrendo de medo, só que as pessoas tinham medo. E diversas vezes, como era um lugar ali, né, que as pessoas que frequentavam conheciam o Padre Michael, eles acabavam contando para o padre. Então o padre tinha muita preocupação com a equipe, porque ele dizia: aquilo não é lugar para vocês estarem gravando, aquilo é um lugar muito pesado, aquela casa não foi limpa, ela precisa passar por diversos exorcismos, isso não aconteceu. Só que eles não deram ouvidos, porque eles disseram: infelizmente a gente tem que cumprir o contrato. E isso deixou o Zack muito mal, porque ele poderia ter perdido mesmo alguém da equipe, alguma coisa ter de fato acontecido. Então o que acontece? Depois disso, depois que eles terminam esse documentário, eles vão falar com o policial vai dizer que no momento que eles estavam desenterrando coisas, ele sentiu alguma coisa estranha na casa e o alarme desligou sozinho, várias coisas aconteceram na casa do policial. Também teve uma questão ali com o padre passou extremamente mal na casa e pediu para que eles pegassem os objetos, para eles tentarem ali, né, tirar os objetos que eles tinham enterrar. Eles primeiro desenterraram, depois eles enterraram. Tinha até uma unha, assim, uma unha enorme, pintada, assim. E o padre pega e diz que quer exorcizar
esses objetos, né? Faz um exorcismo menor nos objetos ali e sai ali totalmente, né, acreditando no que está acontecendo. Só que em alguns momentos, né, o Zack e o padre eles divergem, porque o Zack ele quer ficar, ele quer terminar, ele quer fazer, eles acabam vendo, acabam acontecendo ali pequenas aparições e o padre parece ali bem desconfortável. Depois disso, o Zack ele pegou uma coisa, tá? Porque o Zack Bagans ele tem um problema. As coisas que ele acha que é interessante ou que pode render, ele compra e ele tem dinheiro para isso. Então, desde uma caixa assombrada que custa muito dinheiro, até mesmo uma casa. Então, o Zack ele vai comprar essa casa, tá? E vai morar nela por um tempo. Porém, não vai ser muito legal. As coisas que ele vai ver ali, que ele vai relatar depois, ele vai fazer um vídeo, né, com atores e tudo direitinho. Vocês encontram no Discovery+, chama Museu, Assombrações no Museu, Museu Assombrado, desculpa, Museu Assombrado. Esse vocês encontram na Discovery+, é o primeiro episódio, são 10 episódios, esse é o primeiro. Então ele faz ali, né, toda uma dramatização e tal do que aconteceu com a família Ammons. Mas esse House of Demons é um vídeo que eles fazem com a própria equipe passando pelas coisas. Então um vídeo é um jeito diferente de se olhar a situação. Problemáticas, tá? Problemáticas. Várias pessoas disseram que o programa, na verdade, o que eles fizeram ali era tudo encenado, que aquelas coisas não aconteceram, só que aí tinha um elemento, porque todo mundo desconfia de grupo de pesquisa paranormal, inclusive eu, né? Várias vezes aqui eu falo e tal. Dessa vez não é diferente, a gente sabe que metade dessas coisas aí é para poder segurar o público, e isso faz parte do show e tá tudo bem. A questão é que tinha um padre, e esse padre acabava dando ali uma segurada na opinião das pessoas, porque ele era um padre. Acontece que, desenfreadamente, esse padre começou a escrever livros sobre essa história. E ele simplesmente me escreve 3 livros em menos de 2 anos. E depois disso, ele basicamente fica ali conhecido como um padre exorcista, quando na verdade, na época, ele nem era um padre exorcista ainda. Então ele começa a escrever vários livros sobre exorcismo. Então todo mundo começa a dizer que na verdade surfaram ali, né? Surfaram na história da família Ammons. A família Ammons, depois que eles se mudaram, eles nunca mais quiseram ter nada a ver com essa história. Eles falaram, acho que com um único veículo de comunicação, deram algumas explicações, contaram um pouco da história quando eles, né, quiseram olhar a casa, só que eles não falaram mais sobre isso, não participaram de mais nada, assim, não ficaram falando, até mesmo na dramatização mesmo que foi feito, normalmente eles fazem uma dramatização e tem a pessoa dando seu depoimento, nem isso a Latoya quis fazer. E aí também diversas pessoas, né, enfim, pessoas que não acreditam nessas coisas, veio também outro veículo de comunicação e começou a dizer que na verdade aquilo tudo era montagem, que aquela coisa, aquela gosma era a própria família Ammons que estava colocando e que as crianças estavam ali entre eles fazendo aquelas coisas para impressionar as pessoas e que aquela cena ali subindo, né, a parede, que mais pessoas viram, na verdade era uma coisa que um irmão teria ajudado o outro. É uma coisa meio difícil de você imaginar. Seria mais fácil que tudo fosse mentira, eu acredito, do que crianças ali manipulando, subindo uma parede até o teto. Fica bem complicado, né? Tipo, mão para trás e vai, meio de aranha, fica difícil. Mas disseram aí que foi algo que as crianças teriam passado. Latoya Ammons era uma fanática religiosa. Agora, por que fanática religiosa? Não sei, porque tudo que ela não me pareceu foi fanática religiosa. Quando você é fanático religioso, normalmente você tem uma única religião e você acredita que tudo vem daquilo. Ela passou por padre, ela foi no padre, mas antes ela tinha chamado uma médium, então não dá pra gente entender muito bem. E que na verdade era ela que estava machucando os filhos e inventou essa história para acobertar o que ela estava fazendo com os filhos. Porém, como eu disse para vocês, depois que ela se mudou, ninguém mais teve problema com o conselho tutelar, né? Então, também não foi uma questão de dinheiro, porque ela nunca lucrou um centavo com nada disso, só quem, enfim, foi lá dar uma ajudada, foi um policial, foi o padre, todo mundo ganhou uma fatia aí. Ela mesmo só quis ir embora daquele lugar. Tudo bem, e aí depois o que vai acontecer? O Zack, ele vai morar um tempo nessa casa, só que a situação é a seguinte:
Ele vai conversar com o padre e o padre vai dizer que não adianta, que aquele é o tipo de lugar, que não adianta você fazer nada e que nem exorcismos conseguiriam limpar aquela casa. E o Zeke começa de fato a ficar muito perturbado com aquela casa e ele constata que de fato aquela casa não é para existir, não é para ninguém morar naquela casa, e ele coloca a casa abaixo. Hoje a casa é só um terreno onde ele demoliu a casa, deixou ali em perfeito estado, tudo arrumadinho, bonitinho, só que cercado e proibido de qualquer pessoa construir qualquer coisa naquele lugar. E aí existe uma pesquisa. Por quê? Quando ele morou na casa, ele ficou tão intrigado que ele começou a perguntar para pessoas se as pessoas conheciam a história daquela casa. E as pessoas foram falando, né? Vizinhança vai falando, tal. E as pessoas ali, né? Cada um tinha um pouco para contar. Uma mulher contou para ele que, na verdade, aquela casa não era uma casa antiga, que aquela casa só tinha 10 anos. Mas antes, né, ali por volta dos anos 60, aquela casa foi utilizada como um local de culto, tá? Culto a, vocês sabem, né, ao pé rachado. E o que acontece? Eles faziam rituais, muitos rituais naquele lugar. Por volta, né, de 1978, eles meio que foram colocados para fora do local, porque as pessoas não eram muito simpáticas àqueles cultos e eles acabaram também não achando mais interessante continuar e acabaram abandonando. Como o lugar ficou mal falado, eles derrubaram aquela estrutura que eles usavam para fazer os rituais e depois de um tempo construíram uma segunda casa. Essa segunda casa, as pessoas que moravam se sentiam muito perturbadas e um dia, também por algum motivo de estrutura, eles acharam que era melhor demolir do que arrumar uma casa que os perturbava. E foi aí que nos anos 90 é construída essa casa que a Latoya morou. E a casa que a Latoya morou estava nesse terreno, um terreno que teriam acontecido diversas coisas ali. As pessoas diziam que eles faziam cultos para dinheiro e que não tinham vergonha de oferecer para as pessoas ao redor, né, ali algum serviço com relação a isso. Então não dá para saber que tipo de culto era no fundo, né? Porque tudo nos Estados Unidos ou é 8 ou 80, ou é Deus ou é o capeta. Então fica uma coisa ali meio difícil, mas eles diziam que era isso, que eles mexiam com isso, mexiam com o próprio capeta e oferecia as coisas. A questão das moscas, tá? A questão das moscas é uma questão de, né, do Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é Beelzebub. Certas entidades têm mesmo alguma dificuldade em ir embora. De repente alguém chamou, mas aquilo ali não foi embora e não vai embora tão fácil. E eu tô falando do Senhor das Moscas porque é mais conhecido, né? A gente acaba às vezes falando. Porque teve um momento que o padre virou pra Latoya e falou assim, ó, você faz o seguinte, porque a Latoya começou a ter sonhos em que esses espíritos diziam os seus nomes para ela. E a Latoya começou a anotar esses nomes. O padre disse para ela o seguinte, Latoya, anota todos os nomes e coloca num saco de sal e queima. Enfim. E ela teria feito isso, só que antes, né, ela teria procurado no Google, né, quais eram as entidades, mas ela nunca revelou quais eram. Só que queimar no saquinho de sal na época não resolveu, né, vide que ela teve que ir embora, então era uma coisa bem complicada mesmo. Mas nunca, em nenhum momento, o padre disse que tinham 200 entidades ou ela teria escrito 200 nomes ali, ela deixou isso muito claro. Então, por muito tempo usaram isso de marketing ali para poder dar um ar da casa mais assombrada de Indiana, mas ninguém sabe como é que tá a situação da casa do vizinho. Então, a gente sabe que estava acontecendo coisa lá, mas ninguém sabe se é a casa mais assombrada de Indiana. Porém, isso vende. Então, as pessoas vão lá. Só que dessa vez o Zeke não deixou nada, nenhuma estrutura, não fez o que ele normalmente faz, que é tomar posse de objetos ou casas e depois transformar em locais turísticos, né, de turismo de terror. E essa não, essa ele colocou abaixo. E aí vem um novo problema, porque isso ele fez por volta de 2018. E hoje, qual é a reclamação na prefeitura? De que vários grupos ocultistas vão até o local onde tinha a casa para fazer rituais e que isso incomoda demais a vizinhança, que a vizinhança tem medo. Eles dizem que ali tem uma energia que é própria daquele local e que é muito útil no ritual deles. Então eles continuam fazendo rituais ali. Ou começaram, quem é que pode saber? Não dá para saber também se eles já não faziam antes. Se de repente antes da Latoya mudar não era concreto, poderia ser o quê? Chão, que foi o que eu pensei.
aquilo de repente não era concreto, porque o concreto parecia muito novo quando eles foram cavar para uma casa já de 10 anos. Então, de repente, de tanto fazerem estripulia, né, meio satanista ali embaixo, desenhar símbolo e essas coisas, eles acabaram concretando. Pode ter sido isso para conseguir, né, colocar a casa para frente. E depois eles continuaram ali usando o local. Então sempre a polícia, inclusive ex-policial, o Charles, está sempre colocando pessoas para fora daquele lugar, porque eles estão fazendo estripulias ali, fazendo rituais, fazendo coisas no local, e a vizinhança não gosta. Muita gente criticou a Latoya, criticou o padre, criticou o Zack, criticou todo mundo. Eu, muito sinceramente, não tenho a menor ideia se essa história é de fato totalmente verídica. Tem coisas que eu acho muito complicadas, como por exemplo, levitar a 1 metro, né? Isso são coisas que você já não tem uma comprovação. O garoto na parede, difícil também saber até onde essas pessoas acabaram ficando ali envolvidas com essa história, mas já é uma coisa mais difícil de você dizer que não aconteceu, porque tinham pessoas ali, né? E pessoas que não tinham nada ali, não iam ganhar nada com aquilo. Então, é difícil saber. Agora, grupos de pesquisa paranormal, às vezes eles realmente recebem e pagam também, né? A própria emissora de TV paga uma nota para a pessoa ir para um lugar, sei lá, o Castelo Lemp, ou a mansão fulano de tal, e aí você tem que conseguir, enfim, entretenimento, porque aquilo custou dinheiro. Agora, aquela casa foi complicada. Eu achei, assim, diferente, né, pelo menos um pouco, porque o Zack, ele tem ali uma coisa do tipo, eu compro. Se tiver alguma coisa, legal, se não tiver, fica ali a fama e eu acabo colocando para fazer renda, e não foi o caso. Então teve esse documentário eu consegui encontrar o documentário que eu achei que é o documentário, o melhor mesmo. Esse que tem na Discovery+, Museu Assombrado, ele de fato é um documentário curto, virou como se fosse ali uma mini história de terror. Eu não achei tão bom quanto, por exemplo, né, o da investigação, que é ali muito óbvio, né, vai ter coisa que você vai olhar e vai falar, tá com frescura e tudo mais, mas é bem legal, bem divertido. Então, se você gostou dessa história, eu vou deixar aqui embaixo, tá? No link fixado, o link do documentário. E mais uma vez, assim como eu já fiz em outros, que eu consegui encontrar esses documentários, que é difícil você achar, depois eles podem sumir, porque você acha eles em inglês, aí você não encontra legendado. Então, quando eu encontro legendado, alguém legendou. Mas a qualquer momento a emissora pode pedir, né, esse documentário, vai derrubar esse documentário, vocês não assistem. Então, muita gente queria ter assistido lá o da casa de MTV, o que eu deixei disponível, ficou lá, né? O link, mas você não consegue mais ter acesso, porque já derrubaram, né, aquele vídeo. Então, eu vou deixar o link, mas precisam assistir, se vocês têm interesse rápido, ou então fazer um download, alguma coisa assim, para vocês conseguirem assistir depois. Porque desses documentários, normalmente, depois eles somem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e continuem aí com o documentário. Eu fico muito feliz em deixar alguma coisa pra vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!